Bem-vindos a mais uma Astrologia da Consciência, semana do dia 4 a 10 de agosto. Essa semana tá muito potente, porque teremos aí lua cheia, amplificando todos os nossos sentimentos, emoções e possibilidades. Então, vamos entender como que vai ser essa semana, dia a dia? Segunda-feira, a gente já inicia a semana com um movimento forte, astrologicamente falando, porque Plutão, que é o planeta aí das grandes transformações, está em trígono, que representa inícios, começos e oportunidades com Urano. Então traz um lugar interno para nós de inovação. O que você pode começar essa semana inovando na sua vida? E em que lugar na sua vida hoje você está resistindo? Então vamos começar esse início da semana baixando todos os pontos de vista ligados à resistência, aos medos que estão impedindo você de ativar um lugar mais de inovação e de possibilidade na sua vida nesse início de semana. Por quê? é, o céu, ele tá trazendo um espaço de regeneração, de ressignificação. A gente não pode perder de vista que estamos aí com quatro planetas retrógrados. Se não bastasse Mercúrio, Saturno, Júpiter e Netuno estão retrógrados. Quando a gente tem muito planeta retrógrado, eles estão pedindo um olhar de ajuste na nossa vida. E geralmente, quando algo paralisa, quando algo não está saindo conforme você espera, tem resistência. E às vezes a resistência é justamente para ir para uma nova página, é justamente para ir para um lugar melhor, é justamente para ir em rumo e mais próximo dos seus sonhos. Então, acho que o grande convite dessa semana é permitir que esse grande trígono desses gigantes aqui da astrologia possam gerar movimentos na sua vida. Mas para isso é usar esses planetas retrógrados a seu favor para poder revisar, perceber os pontos que merecem mudança e aí sim você poder escolher com mais clareza. Então, é muito boa um muito bom início da semana, desde que você baixe a resistência e desapegue de tudo que está impedindo você de acessar um espaço mais regenerativo e de novas oportunidades. E caminhando aqui na semana, a Lua, ela faz um trígono com o Sol também. A Lua que representa o nosso feminino, o Sol que representa o nosso masculino. E aqui é um convite de equilibrarmos essas polaridades no nosso mundo interno, para ancorar esse mundo interno e também perceber o que você pode estar fazendo para você, por você. Lembrando que você é a pessoa mais importante. Esses aspectos, eles continuam reverberando na terça-feira, mas o ápice realmente já começa no início da semana. Por quê? Na terça, a lua muda para Capricórnio, trazendo um tom de olhar para a sua vida a médio e longo prazo. O que eu percebo muito nos atendimentos, onde que está o grande ponto que gera muita dor e muito sofrimento, de querer tudo na hora que você tá querendo, sabe? O imediatismo é um ponto de âncora muitas vezes, porque você não para pensar na sua vida em médio e longo prazo. E essa lua em Capricórnio, ela vai estar convidando, ela vai te convidar, na verdade, né, a olhar para esse lugar de ser menos imediatista. Mas por que que eu tô trazendo um ponto com atenção? Porque ela entra em quadratura, ou seja, ela entra num aspecto mais desafiador com Marte, Saturno e Netuno. Ou seja, esse aspecto ele gera um desconforto interno, ele gera um incômodo interno. Que você pode ter essa sensação de que tá tudo errado, de que tudo que você faz não tem resultado, que você tá andando numa esteira. Mas o que você realmente está fazendo para permanecer nessa esteira? E qual é o tempo real para você colher os frutos?
Às vezes você começa uma transição de carreira, uma integração de carreira que eu falo, que às vezes não é sobre transição, mas integrar, e você acha que vai ser o quê? Em um mês que vai ter todo o resultado? Então não adianta. É comprovado, né? São 5 anos uma transição, uma integração para você realmente se harmonizar nesse novo formato. Por exemplo, um exemplo que eu tô dando. O início de relacionamento, por exemplo. Existe um tempo para você ir criando intimidade depois que sai o período da paixão, para realmente ir alinhando para o que você realmente quer construir naquela relação. A gente começa aí num período de meses ligado à paixão, depois é a construção do amor. E é nesse momento que todo mundo também desiste, porque é nesse momento que você tem que ter mais paciência, mais resiliência para fazer ajustes. Então, tudo na vida não é exatamente no tempo que a gente quer, mas no tempo que as coisas levam para se desenvolver. Assim é na agricultura, existe um tempo depois que você planta. E assim é sobre Capricórnio, que está ligado com o deus Cronos, que é o senhor do tempo. E é sobre o tempo que a gente precisa também refletir nessa terça-feira. E evitar um mindset de imediatividade, de ser imediatista aqui e ir para um lugar de mais paciência e planejamento. Quarta-feira, temos aqui um aspecto mais desafiador também, porque a Lua está oposta a Vênus e Júpiter. Isso gera um espaço interno de carência, de exagero, no aspecto negativo. Então, quarta-feira é prestar atenção se você está inclinando para um lugar de muito exagero ou carência e perceber que isso é uma ilusão. É um lugar que você está indo para se diminuir e sendo que você não é esse sentimento, você não é essa emoção. E como que você trabalha isso no aspecto positivo do céu? Sempre que tem um desconforto, tem algo que você pode evoluir. Tem algo que você pode olhar para entender qual é o gatilho que está gerando aquela dor, aquele desconforto. E por que você vai ficar nisso se você pode abrir para ir para um outro lugar? É uma escolha. É uma escolha. Identificar os sentimentos e emoções e ficar paralisados nele é uma escolha. Aquela passagem, por exemplo, da Bíblia, quando Jesus anda nas águas, na verdade, se você olhar simbolicamente, a mensagem é que ele aprendeu a lidar com as emoções. Ele aprendeu a navegar nas emoções. E toda vez que a gente tem uma oposição envolvendo Vênus que está num signo de água, sentimento, por isso que eu estou trazendo esse ponto Júpiter que está no signo de água, sentimento. Então, toda vez que a gente lida com o elemento água na astrologia, é um convite para acessar o sentir. E acessar esse sentir com sabedoria, para navegar nas emoções e não se afogar nelas. E entender e compreender a melhor consciência do céu te permite, te possibilita acessar com sabedoria, porque estamos num mundo dual. Então sempre vai ter os contrastes nas experiências. E aí é como você navega por esses contrastes, aceitando os sentimentos. Porque muitas vezes a gente está vivendo hoje num formato de sociedade que usa o Instagram, os stories, as fotos. A gente tem que estar com estímulo, com estímulo, com estímulo e picos de alegria. E quando entra em contato com um sentimento mais desconfortável, eu não quero sentir, eu não aguento sentir. E dá pane. Tudo bem se dá pane, mas tá tudo bem se você sentir dor. Tá tudo bem se você sentir medo, tá tudo bem se você até acessar essa carência, mas é saber que assim, peraí, eu não sou essa carência, eu sou maior que tudo isso. Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô escolhendo ficar preso aqui? Num lugar tão pequeno, num sentimento tão pequeno. Não, eu acolho esse sentimento, mas eu deixo ele passar. Eu deixo ele passar.
E aí é sobre a vida, é sobre as experiências, é sobre como você lida com isso tudo. Então aqui cabia essa reflexão, porque estamos aí com Júpiter e Vênus realmente nos signos de água. Isso vai refletir num processo de muita cura. Quiron aí, semana passada, ativou também muitos aspectos ligados a curas emocionais, curas de como você lida com a vulnerabilidade. Então, é importante estar passando por essa semana de um lugar bem consciente sobre tudo isso. Seguindo aqui, próximo dia, dia 7, quinta-feira, temos aí uma novidade no céu. Marte, o planeta da ação, da vontade, da força, da coragem, ele ingressa no signo de Libra. E aqui é importante a gente entender que todos nós vamos estar sendo influenciados por essa mudança de Marte em Libra que vai, anota aí, até 22 de setembro. Ele está em exílio. Quando Marte está em Libra, ele está exilado. Por quê? Ele está confortável no signo de Áries, que é o oposto complementar de Libra. Então, quando eu estou em um Marte que está em Libra, a ação aqui, ela, ela tem um reflexo de trazer mais diplomacia, paciência, diálogo, conversa, estratégia de uma certa forma. Libra é mais relacional, é um signo social. Então, o grande aprendizado e como você pode aproveitar na sua vida até 22 de setembro essa mudança de Marte para Libra seria em tudo que envolve negociação, em tudo que envolve diálogo, momento de muito diálogo, momento de diálogo interno, diálogo com as pessoas que você ama, diálogo nos negócios, é, reuniões e estratégias ligadas a um espaço que depende de um espaço menos reativo e mais colaborativo. Então, estamos caminhando realmente para um lugar de diálogo e colaboração, o que é muito bom também pensando assim num nível global, um nível envolvendo também os nossos líderes de Estado. Então esse aspecto ele envolve um movimento de transformação, de certa forma, por conta dos aspectos que Marte já entra fazendo, envolvendo Plutão e Urano. Então vai iniciar muitas mudanças esse aspecto, esse início de Marte em Libra e trazendo um espaço aí de inovação. Só que ao mesmo tempo, esse Marte, ele também está fazendo um aspecto aí com os gigantes, que vão gerar transformação e inovação, que é Plutão e Urano. Mas ele também faz uma oposição com os nossos maléficos, assim, dependendo do ponto de vista, que é Saturno e Netuno. Então, tem resistência, tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser feita, mas tem muita coisa boa para acontecer. Então, se todos nós aqui, enquanto humanidade, já que estamos caminhando para uma lua em Aquário que está chegando aí, e fala sobre a humanidade, sobre colaboração, é estar vibrando num pensamento de harmonia, num pensamento de que as coisas podem realmente ir para um espaço de mais progresso. Existe a resistência, mas tem muita coisa realmente positiva para acontecer. E aqui a reflexão para sua vida pessoal é perceber na sua vida pessoal que eu falei no início do vídeo, em que ponto eu estou resistindo às mudanças, em que ponto que eu estou resistindo ao novo. E quais são esses medos, quais são esses meus Saturnos aqui que estão me segurando ainda? Por que que eu me seguro ainda? Perceba aí na sua vida, Saturno está em Áries, ele está trazendo um espaço de transmutação, fogo, está no fogo, elemento fogo. Então não é um momento assim de a resistência ficar estática, é o momento da resistência realmente ganhar movimento. Então aproveita essa oportunidade, uma oportunidade muito rica astrologicamente falando e muito poderosa, poderosa mesmo. Sexta-feira, dia 8, caminhando aqui, temos a Lua fazendo um aspecto aí mais tenso com Plutão e Mercúrio. Significa que é para você tomar, ter mais atenção com
excesso de controle, excesso de querer ter o controle mesmo. Quanto mais você, a gente entende que não é sobre o controle, nada tá no nosso controle. E aí tem coisas na sua vida que você pode simplesmente olhar e falar assim: tem algo que eu posso fazer para mudar isso? Tem coisa que não tá no seu controle, não tem como você mudar. Não tem como eu mudar a pessoa ligada a um comportamento que ela tem, por exemplo. Alguém que você convive. E aí? Você pode mudar isso? Não. Ah, se sim, vamos supor que seja um ponto. Como? Conversando? Trazendo insights? Ou, na maioria das vezes, é com sua mudança, com seu comportamento. Então, vamos parar de transferir, delegar a autorresponsabilidade para o outro. É como você lida com aquilo. E também, aqui o aprendizado de sexta-feira é muito sobre pôr limites. Muito sobre pôr limites através desses diálogos internos. Então, qual limite eu preciso pôr aqui na minha vida hoje que eu tô me misturando demais? É sobre limites. E vamos que vamos. Sábado, finalmente, a lua cheia aqui em Aquário. Lua cheia em Aquário, porque o Sol está em Leão. Aquário e Leão são opostos complementares. Então, a lua cheia sempre está oposta ao Sol. Por isso que a lua cheia ela é tão intensa, porque tem essa oposição. Oposição é como se fosse um cabo de guerra, o sentimento vai para um lado, a consciência vai para o outro, e aí dá essa amplificação de tudo que está acontecendo. Essa lua cheia, ela fala muito sobre a força do coletivo, da colaboração, de novas ideias. É momento para você estar com seus amigos, com pessoas que têm vibração de alegria. Aquário e Leão é um eixo que fala muito sobre esse espaço de criatividade, de amor incondicional, da força do coletivo mesmo, da arte, da música de um modo geral. Então, celebre, escolha aí um momento do seu dia, desse sábado, para celebrar com as pessoas que você ama e se permitir celebrar. Importante olhar para isso. E domingo, fechando a semana, temos aí um aspecto um pouco mais tenso, que pode gerar aí uma irritação, pode gerar alguns imprevistos, mas tá tudo bem, nada aí para você se preocupar. É mais encarar o domingo aí com leveza e também usar esses aspectos mais disruptivos com Urano para criar coisas também fora da caixa no domingo. Às vezes você faz sempre a mesma coisa, né, no domingo. Faz uma coisa diferente. Então ele traz esse aspecto positivo. Se está fazendo sentido para você esse vídeo, esse trabalho, lembra de curtir, de comentar, de se inscrever no canal, de compartilhar com quem fizer sentido. Aqui tá minhas redes, tá como você me encontra. E deixa seu comentário, porque eu gosto de conversar. Dá para perceber que eu gosto de falar, falo bastante. Então é isso. Um beijo no coração de vocês e fica com Deus.